Muito boa noite, flores do meu dia! Como vocês estão? Espero que todos muito bem. Segura aí, que eu vou avisar aqui no grupo Juntas que estamos ao vivo. Segura aí. Você que está assistindo isso gravado, adianta um pouquinho. Calma aí. Foi! E aí? Bora falar de amor? Tô animada para o assunto de hoje. É um assunto delicado aí. Vocês viram pelo título, mas bem importante de ser conversado, bem importante de ser dito, que é esse lugar da inveja, né? Para quem assistiu os outros episódios dessa temporada, viu que a gente está lendo esse livro aqui juntas, que é um livro muito importante para mim e que chegou num momento da minha vida bem delicado, bem desafiador, mas que me mostrou exatamente o caminho que eu fiz, exatamente o caminho que eu percorri no meu próprio processo, oh meu Deus, tô pensando mais rápido do que eu tô falando hoje, gente, então talvez eu me gagueje aqui, mas me fez enxergar o caminho que eu percorri no meu próprio processo de autoconhecimento. Nesse lugar de encontrar o amor próprio, de encontrar o meu norte mesmo, sabe? Então, vamos seguir na conversa desse livro aqui. Os outros capítulos anteriores já estão lá no feed. Eu ia falar no feed, né? Aqui não tem feed nessa rede social. Lá na página inicial estão todos os outros episódios que a gente leu os capítulos anteriores. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre inveja. E aí eu quero aprofundar um pouco com vocês nesse sentimento. Inveja é um trem muito desafiador quando se trata de relacionamento, de relações de um modo geral, porque a inveja é algo que a gente demoniza tanto, sabe? É algo que a gente finge que não existe, a gente floreia, a gente evita admitir que sente inveja das pessoas, a gente evita admitir que a inveja faz parte do que a gente está sentindo, sabe? E vou te dizer uma coisa, se você é ser humano, você sente inveja. Não tem como não experimentar esse sentimento, entende? E quando se trata de relacionamentos interpessoais, isso fica ainda mais forte. É muito comum a gente ver relações hoje em dia onde a inveja, ela mina mesmo o amor, ela mina a nossa possibilidade de sermos únicas para as pessoas que a gente ama, sabe? E enxergarmos essas pessoas como únicas também. A inveja floresce um termo comparativo muito delicado, que joga a gente numa autocondenação bastante difícil de ser lidada, sabe? Uma comparação constante. Quem sente muita inveja está sempre numa comparação constante. Mas tem uma forma boa de lidar com ela para que a gente encontre uma unicidade aí dentro. E é um pouco do que ele fala nesse capítulo. Então a gente vai ler juntas. Ele vai contar uma historinha que é bem interessante, por sinal, que vocês vão ver que vocês já passaram na vida de vocês. E aí a gente vai discutir sobre ela, beleza? Então, bora lá. Vai deixando o like de vocês, comentando aqui comigo no chat. Se você está assistindo gravado, comenta aqui embaixo suas percepções, né? Compartilha esse vídeo, esse ao vivo. Esse ao vivo com outras mulheres para elas ouvirem também, outros homens também, né? Pessoas que vocês acham que precisam ouvir sobre amor e sobre inveja hoje. Então, bora lá. Minha inveja, meu sofrimento. Geralmente quem tem inveja é bem dramático, né? Quem expressa essa inveja é bem dramático. Minha inveja é meu sofrimento. Quando eu era pequeno, toda vez que voltava da casa do meu tio mais velho, ficava um tempão triste. Isso acontecia por causa do contraste gritante entre seu apartamento luxuoso, com 5 quartos e 2 banheiros, localizado num bairro chique, onde ficavam as melhores escolas de Seul, e a velha kitnet alugada pela minha família. A casa dele parecia ser de outro mundo, com atmosfera e cultura próprias. O cheiro foi o primeiro aspecto que notei. Quando abri a porta do apartamento dele e entrei, fui recebido por uma fragrância cálida e misteriosa, diferente da que havia na minha casa.
Logo na entrada, em um espaço perto do local onde guardávamos os sapatos, havia um local repleto de coisas com as quais eu sempre quisera brincar. Uma bola de basquete, outra de vôlei, uma bicicleta. E na sala de estar havia um sofá grande o suficiente e confortável, além de pinturas de artistas famosos penduradas nas paredes. O que eu mais invejava era a sala onde ficava o piano. Eu era louco para aprender a tocar, mas não podia porque não tínhamos dinheiro para pagar as aulas. A visão do irmão mais velho do meu pai e sua família residindo numa casa tão deslumbrante e espaçosa era uma quimera. Com meu tio moravam meus 2 primos, mas talvez por terem vivido alguns anos no exterior, era como se houvesse um grande rio correndo entre nós. Os dois simplesmente ficavam na margem oposta, sem fazer nenhum tipo de esforço para convidar a mim e meu irmão para nos juntarmos a eles. Então, mesmo quando visitava meu tio, eu só brincava com meu irmão. Você pode se perguntar por que eu não me aproximava dos meus primos com afeto, mas era difícil para alguém com tão pouco se aproximar de alguém que tinha tanto. Olha essa frase. Era difícil. Cadê? Me perdi aqui. Ai, onde está essa frase? Aqui. Mas era difícil para alguém com tão pouco se aproximar de alguém que tinha tanto. Vocês já ficaram com algumas pessoas? Já se relacionaram com algumas pessoas? Trocaram? Quando eu tô falando de relacionamento, eu não tô falando só de relacionamento casal, não, né? Mas às vezes a amizade é assim. Já se relacionaram com algumas pessoas que a gente tem tanto para dar, tanto para trocar, a gente oferta tanto, 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 e a pessoa não consegue retribuir e a gente fica se sentindo mal? Já aconteceu com vocês? Que você fala, cara, eu faço tanto pelo outro e o outro, sabe? Você até acha que a pessoa gosta de você, você nem acha que é uma coisa de abuso, assim, mas a pessoa não tem para dar. A maior parte dos meus relacionamentos, eles foram assim, sabia? Com pessoas que não tinham para dar o que eu tinha para dar. E aí eu entendi que às vezes na vida, esse parâmetro de dar e receber é uma questão quando se trata de relacionamentos. A gente pode dar dentro do que a gente tem para dar, mas é difícil quando a gente quer a moeda do mesmo jeitinho, sabe? Quando a gente quer receber daquele mesmo jeitinho, porque às vezes as pessoas não têm. E aí sabe o que acontece na maior parte das vezes? Pelo menos o que aconteceu comigo na maior parte dos meus relacionamentos, e o que eu percebo acontecendo com as meninas aqui, que eu tenho a honra de trocar todos os dias. Quando a gente dá demais e o outro não tem para dar, o outro se afasta. Por mais que ele goste da gente, porque ele se sente em dívida. É muito difícil para uma pessoa que tem pouco conviver com alguém que tem muito. Entendem? Porque ela se sente constantemente em dívida. Amanda, o que eu tenho então que fazer? Eu tenho que parar de demonstrar? Eu tenho que ser menos porque o outro é pouco? Não, você tem que dar para o outro exatamente o nível equilibrado aí de vocês dois e o resto dá para você. Emprega para você mesma, sabe? Começa a se preocupar em cuidar de você, nutrir você, porque se o outro gostar de você, ele vai investir nele lá também, para que vocês se equiparem. Entende? A gente tem que tomar cuidado com isso, em dar demais. Eu tenho essa dificuldade nos meus relacionamentos até hoje. É um lugar que eu tenho que estar atenta, porque eu geralmente dou demais, dou demais, dou demais, dou demais. E esse lugar de dar demais, ele também tem um quê de controle por trás. Porque a gente quer ser especial. A gente quer ser especial para o outro dando demais. É como se na nossa cabeça, inconscientemente, às vezes conscientemente, se a gente der demais, a gente vai ser especial para o outro. E a gente vai garantir que o outro não vai embora. A gente vai garantir que o outro vai ficar. Entende? Só que aí o outro não consegue retribuir na mesma proporção. E o que ele faz? Ele vai embora, porque ele não dá conta de ficar. Percebe que o tiro sai pela culatra? Quando a gente cuida da gente, quando a gente pega essa energia toda que a gente está investindo no outro, a gente traz para a gente, o exercício muda. Por que muda? Porque o outro começa a ver que ele vai ter que investir nele também. E aí ele começa a investir nele. Entendem isso? É muito interessante esse movimento. É desafiador pra caramba equilibrar isso. Não tô falando que não é. Por quê? Porque a gente aprendeu que relacionar é dar demais. Ainda mais nós mulheres. A gente aprendeu isso. Que a gente tem que relacionar com o outro dando até o que a gente não tem para dar. E a gente acostumou a fazer isso.
Será que esse dar demais também não tem um pouco a ver com isso? Com a gente não se perguntar o quanto a gente tem para dar para o outro quando a gente começa a relacionar com o outro? E querer dar muito mais do que a gente pode? Depois entra em várias questões que são tão conflitantes internamente, da gente passar dos nossos limites por causa dos outros, da gente não conseguir estabelecer limite com o outro, da gente começar a se relacionar com pessoas que se tornam folgadas, né? Que são preguiçosas no afeto, porque a gente tá ali nutrindo tudo, o outro pode ser preguiçoso no afeto. Entendem? Dar demais é um problema quando se trata de relacionamentos. Amanda, mas amor não tem que ter dose pro amor? Tem. Tem que ter dose pro quanto você demonstra esse amor. Amor não é ilimitado, não. Tem que ter dose pro quanto você demonstra, tem que ter dose pro quanto a gente não passa os nossos limites. Tem que ter dose pro que a gente está querendo trocar com essas pessoas. Vou pontuar melhor. Troca tem que ter dose, contribuição não. Quando eu tô trocando num relacionamento, eu tô dando algo e eu quero receber algo em troca. Então eu tenho que entender se esse outro que tá me dando algo de volta, ele tem para me dar aquilo que eu tô dando para ele. Porque se ele não tiver para me dar aquilo que eu tô dando para ele, eu vou ficar frustrada, é um tiro no pé. Ah, tô me relacionando com uma pessoa que eu sei que não tem tempo, energia, presença para dar para mim. Mas eu tô dando um monte dessas coisas para ele e eu quero muito isso em troca. Vai funcionar? Não, não vai. Por quê? Você já sabe que o outro não tem para te dar, ele não vai tirar do nada para te dar. Não vai. Entende? Quando a gente fala de contribuição, eu tô fazendo pelo outro, mas eu não tô esperando receber nada em troca. Eu tô indo lá dando meu ouvido, eu tô trocando afeto, eu tô dizendo pro outro que o outro é importante, eu tô, sei lá, expondo um gesto de gentileza, de carinho com o outro, mas eu não tô esperando que venha algo em troca. Eu estou só contribuindo com a vida dessa pessoa. Eu fiz um favor para ela porque eu gosto dela, porque eu quero ver ela bem. Eu disse uma palavra de afeto porque eu gosto dela, porque eu quis demonstrar isso. Eu quis contribuir para a vida dessa pessoa, para ela se sentir única, porque ela é. Isso é muito diferente de querer algo em troca. Prestem atenção nisso. Se vocês fazem algo querendo algo em troca, não que seja errado, mas tem que dosar. Contribuição, tu pode fazer o que você quiser, desde que genuinamente você não esteja esperando nada em troca. Entendem? Uma mãe, quando ela cria o filho para o mundo, né? Ela não está esperando nada em troca. Ela está contribuindo com a vida daquele filho. Ela está contribuindo para aquele ser humano ser um ser humano legal, sabe? Agora, olha as mães que querem trocar com os filhos. Quando elas ficam mais velhas, elas falam, tá vendo? Porque vocês me deixam aqui sozinha. Eu vivi minha vida toda por vocês. E nananana, e joga na nossa cara, entendeu? Já repararam nisso? Na troca, se essa troca ela não tá muito bem acordada entre os dois lados e os dois lados estão de acordo mesmo e conscientes do que estão trocando, no final das contas, se isso não está acontecendo com muita clareza, a gente se sente cobrado e. Qual a palavra que eu queria? Coagido pelo outro a fazer aquilo, sabe? Deixa de ser natural. O outro não vai dizer que te ama porque te ama, ele vai dizer porque você fica, mas você me ama, mas você me ama, mas você me ama, você nunca fala que me ama, mas nananã, entendeu? Porque você tá coagindo o outro a fazer o que você quer. Nossa, mas eu faço tudo por você, você não pode fazer isso aqui por mim, entendeu? É quase uma. Você tá, entendeu? Inibindo a pessoa de expressar o que ela quer, do jeito que ela quer. Ou a pessoa fala que te ama do jeito dela e você não entende que ama do jeito dela, porque tem que falar que te ama do seu. Você tá trocando com ela naquele lugar, você tá esperando aquele lugar específico. Entendem? É diferente de contribuir com a vida do outro. Poxa, eu quero contribuir com a vida do outro. Então, eu quero que essa pessoa se sinta única nesse dia. Eu quero que essa pessoa se sinta bem. Eu quero dizer que eu gosto dessa pessoa. Isso é importante para mim. É importante para mim contribuir com a vida dessa pessoa. Contribuir para que essa pessoa se sinta amada. Então, eu não estou esperando nada em troca. Eu vou só dizer, sabe? A gente tem mais facilidade de viver relações de
contribuição com os amigos do que com os relacionamentos afetivos sexuais e com os familiares também, eu diria. A gente tem dificuldade de contribuição na intimidade mesmo. Com os amigos é sempre mais fácil ver essas relações de contribuição, onde a gente consegue fazer pelo outro e a gente não está esperando nada em troca, a gente está só contribuindo para a vida daquela pessoa de fato. Entendem? É importante começar a exercitar esse olhar para a nossa vida, porque senão a gente entra nessa onda aqui, ó, de que é muito difícil, quando a gente tem tão pouco, se aproximar de alguém que tem tanto. Entendem? Porque você vai estar sempre em dívida. Se você tem muito pouco, você vai estar sempre em dívida. É daqui que surge essa neurose de um sempre gosta mais do outro em uma relação, entendeu? Uma disputa de poder. Na troca, existe uma disputa de poder. O quanto eu tenho, o quanto você tem, quanto dá pra gente trocar aqui. A gente já é inimigo, entendeu? Estamos fazendo um acordo aqui, colocando um acordo de paz temporário aqui na troca. Mas se você não me der o que eu quero, também eu vou reagir, entendeu? Na contribuição, não tem inimigo. Percebem que é diferente? Que a gente não entra nesse lugar onde um é maior, o outro é menor? A gente não entra nesse lugar onde eu estou prestando um serviço, eu estou fazendo um favor de estar com alguém, de amar alguém. Amar alguém não é favor nenhum, não, viu? Entendem? A gente não ama porque a gente está fazendo favor pro outro. A gente não diz que ama porque a gente está fazendo um favor pro outro. A gente ama porque a gente quer contribuir com essa pessoa. A gente quer que essa pessoa se sinta amada de fato. E aí entra a gente aprender a receber as contribuições também na nossa vida, sabe? A receber quando as pessoas querem contribuir com a gente. Porque nesse vício de fazer pelo outro o tempo todo, a gente acaba perdendo um pouco esse tato em receber. Não consigo achar uma palavra melhor do que essa. Esse tato em receber. Essa autorização de receber, sabe? É como se a gente fosse ser pequena. Se o outro contribuir para minha vida, eu sou pequena. Não, se o outro contribuir para sua vida, você é humana. As pessoas contribuem para a vida uma das outras em humanidade, em comunidade. Entendem? Vamos seguir. Eu também era pequeno e lá era a casa do meu tio, não a minha. Então eu só ficava ali meio de lado e depois ia para casa com uma sensação inexplicável de tristeza e perda. Agora que sou adulto, estou livre do meu complexo por viver com tão pouco e consigo falar com mais facilidade sobre tudo isso. Mas, na juventude, a casa grandiosa do meu tio tinha um efeito profundo sobre mim, evocando uma sensação de insignificância esmagadora e difícil de superar. Isso fez com que eu me ressentisse de meus pais durante muito tempo. Embora eu fosse bom aluno, minhas notas eram sempre menores que as dos meus primos, que eram sempre os primeiros entre os garotos da sua idade. À medida que fui passando por outras experiências de orgulho ferido, desenvolvi um profundo complexo de inferioridade. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ficaram olhando o relacionamento do vizinho e achando que é sempre maior, aí quando vocês olham para dentro de casa, vocês falam, tá vendo? Porque fulano faz isso aqui pra esposa dele. Você não faz nada para mim. A comparação minando o relacionamento de vocês. Entender se um relacionamento ele é saudável ou não parte de comparar esse relacionamento com outros relacionamentos, porque cada relacionamento é único. Parem de comparar relações. Ah, na minha relação passada, eu fazia assim. Sua relação passada era com outra pessoa, não era? Então, não tem como comparar. Cada relacionamento é único. Quando a gente começa a comparar, a gente entra numa condenação tão absurda. E aí a gente começa a julgar, culpar, sentir dor por coisas que a pessoa nem fez, foi a outra lá atrás que fez, essa daqui que tá respondendo por isso, entendeu? Não comparem relacionamento, não, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Por isso que eu falo para vocês, não entra num relacionamento engatado no outro. Olha, por Olorum, por Deus, por Buda, pelo que vocês quiserem, pela natureza. Não engata relacionamento um no outro, não, que dá merda. E dá merda das grandes, sabe por quê? Porque você não vai enxergar esse relacionamento como o relacionamento do presente. Você vai trazer uma de coisa lá de trás e vai jogar nesse trem aqui de agora. Cada relacionamento é único. Não fique comparando pessoas, não fique comparando relacionamentos. Ah, mas o relacionamento, sabe, da minha amiga com o marido dela, você não é sua amiga, seu marido não é o marido dela, não dá para comparar.
Você quer que o seu relacionamento seja bom? Então vive o seu relacionamento e olha para ele. Se pergunta o que de melhor você pode fazer para esse relacionamento ficar melhor. Nesse aqui, ó, que você tem. Não é comparando com o dos outros. Todo o processo de retomada, né, que é o processo de terapêutico aqui, de autoconhecimento que a gente mergulha para falar de amor, eu sempre demoro uma semana antes, preparando a energia de todo mundo que vai começar esse processo. Por quê? Porque eu preciso entender o que é amor para você. Não adianta te levar para o amor que é amor para mim. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. É muito difícil nomear o amor, é muito difícil definir o amor, porque o amor ele é único para cada pessoa. Se o amor é único para cada pessoa, cada relacionamento é único para cada pessoa. Comparar só vai levar a gente para uma frustração, vai tirar a gente de viver novas experiências e colocar a gente numa frustração de não estar vivendo toda vez a mesma coisa. Se você quer viver aquela relação daquele jeito que era, volta com aquela pessoa do passado, então não vai ficar com outra pessoa. Entendem? Bora. Várias lapadas hoje, hein? Várias lapadas na nossa cara aqui. Bora. Não importava quanto lutasse sozinho no meu ambiente familiar inadequado, eu sentia que nunca seria capaz de conquistar a montanha que eram meus primos. Acho que todos têm uma ou duas cenas de infância que ainda conseguem ver com nitidez quando fecham os olhos. A minha foi quando eu estava no 5º ano e toda a família havia se reunido para comemorar o aniversário da minha avó. Eu não queria ir, mas mesmo assim meus pais levaram a mim e meu irmão para casa do meu tio. Mal cumprimentei as pessoas com um aceno de cabeça e meus tios me colocaram num cômodo com meus primos, dizendo que deveríamos brincar juntos. Pela primeira vez em muito tempo, falei com meu primo mais novo. Ele me mostrou um brinquedo que os pais deles haviam trazido dos Estados Unidos. Era como uma câmera, mas quando você colocava um disco com filme colorido e olhava pela abertura, ali, diante dos seus olhos, apareciam fotos de vários parques nacionais daquele país. Meu primo me disse que me emprestava para eu brincar um pouco. Então, mostrei ao meu irmão mais novo como funcionava e ficamos brincando com aquilo por algum tempo. Só que, de repente, o disco parou de virar quando clicávamos o botão. Tentei ver o que podia ver de errado, mas o que eu poderia fazer? O filme ficou emperrado e rasgou. Após pensar um pouco sobre como lidar com aquela situação, fui devagarinho até o lado de fora e joguei o disco no lixo. Depois, fingi não saber o que o disco havia sumido. Naturalmente, meu primo me perguntou onde o tal disco tinha ido parar. Como eu fiquei dizendo que não sabia, ele contou à mãe dele, que perguntou ao meu irmão e a mim se realmente não sabíamos o que tinha acontecido. Quando ela fez essa pergunta, uma enxurrada de emoções tomou conta de mim. Foi uma mistura esquisita e complexa de sentimentos, difícil de explicar. Tristeza, medo, ódio, inveja, raiva e a sensação de que haviam cometido alguma injustiça contra mim. Chorei por algum tempo, assoberbado por todas essas emoções, e jurei nunca mais ir à casa do meu tio. Mas, no ano seguinte, não tive escolha senão deixar meus pais me levarem lá outra vez. Olhando em retrospecto hoje, já adulto, reconheço que eu deveria sentir uma inveja profunda dos meus primos. Embora essa seja uma experiência comum na infância, a lembrança ainda me traz uma pontada de mágoa, porque as emoções ligadas a esses sentimentos são complexas e evocam muita dor, tristeza e até um pouco de raiva. Quando a gente nutre as nossas relações através da inveja e a gente não fala sobre isso e a gente se sente inferior, né? Porque a inveja, ela é isso. Você não inveja alguém que tá menos do que você. Você inveja alguém que na tua cabeça é mais do que você, né? Que tá mais na frente, que tá mais em cima, enfim, que é mais do que você. E isso traz essa sensação de inferioridade. Essa sensação de inferioridade, quando ela estoura num lugar tão ruim. Tão ruim. Se você sente que você está inferior ao outro, que você está recebendo menos, né? Que você é pouco perto do outro. Quando você estoura isso, você estoura numa raiva tão desconexa que as pessoas não conseguem nem entender, a gente não consegue nem entender o que a gente está sentindo. Porque dá essa sensação de que o mundo é cruel, sabe? De por que comigo, por que assim, por que para mim é menos. E a gente despeja nas pessoas coisas que nem tem a ver com elas.
Nesse caso, por exemplo, né, que ele está trazendo, o que a criança, o primo, tinha a ver com a sensação de inferioridade dele? Ia fazer o quê? Pedir desculpa por ter oportunidade na vida? É uma criança. Entendem? A gente ia fazer o quê com essa criança? Dá para entender que existe um abismo entre pessoas que se acham mais e menos? Que tem realmente esse rio de distância? E quando a gente se coloca para relacionar nesse lugar de abismo com as pessoas, não tem como relacionar. Porque você está de um lado, a pessoa está lá do outro. Porque a gente está olhando aqui numa perspectiva e a pessoa está lá em outra perspectiva. Percebem que cria-se um distanciamento? Às vezes a gente faz isso com as pessoas que a gente está relacionando por sentir inveja delas, inclusive. Vocês já tiveram essa experiência de sentir inveja do parceiro ou parceira de vocês? Eu já. Você está relacionando com a pessoa e você sente inveja dela. Esse relacionamento não desenvolve. Quando desenvolve, dá merda. Porque você olha para o outro e fala, gente, esse outro é tão mais do que eu. Meu Deus. De duas, uma. Ou você vai entrar num complexo de inferioridade, ficar pequenininha, se apequenar muito do lado do outro. Ou você vai começar a sentir raiva do outro. No meu caso foi isso. Eu comecei a sentir raiva do outro. Porque eu olhava e falava, não é possível não, gente. Não é possível. E aí esse amor se transforma numa raiva. Sabe? O carinho se transforma numa raiva tão grande que incomoda. Entende? Incomoda a presença do outro. Incomoda. Por quê? Porque vocês estão se vendo em lugares diferentes. Quem tá em cima e quem tá embaixo não convive. Não relaciona. Não tem diálogo. Se eu tô no andar 10 e o outro tá no andar 9 do meu prédio, a gente não relaciona. Pra gente relacionar, pra gente trocar, pra gente conviver, pra gente falar, a gente tem que estar minimamente no mesmo andar. Entendeu? Percebem isso? Percebem o quanto é complicado a gente não falar e fingir que não tá vendo para as invejas que a gente sente? Porque quando isso estoura, a gente chega nesses lugares e a gente nem sabe o que tá sentindo. Muitas relações, elas acabam justamente por esse distanciamento. Porque a gente não sabe lidar com essa inveja. E é muito doido, porque invejas partem de admirações, né? A gente se relaciona com quem a gente admira. É muito difícil você se relacionar com alguém que você não admire. A gente geralmente se relaciona, se apaixona por quem a gente admira. Então é muito comum sentir inveja nos relacionamentos. A gente não fala sobre isso. Então, quando isso explode, explode em tristeza, dor, raiva, essa síncope de choro. O outro olha para você e fala, mas o que foi? Você fala, eu não sei o que foi. Começa a chorar, entendeu? É nesse lugar de distanciamento que vai se criando esse abismo. Por quê? Porque a gente não dialoga sobre o que a gente está sentindo. Imagina que loucura a gente chegar no parceiro que a gente está, né, trocando, ou na parceira que a gente tá convivendo ali e contribuindo para a vida um do outro, etc. E a gente falar, poxa, hoje eu queria conversar sobre uma coisa, eu senti inveja de você, eu vi você comunicando assim, com tanta, sabe, autonomia, a gente tá viajando, você fala inglês, eu não falo. Eu senti inveja de te ver tão brilhante, sabe? Eu admirei mesmo e senti essa inveja. O outro falar, poxa, e como que você tá diante disso? Quais escolhas você fez diante da sua inveja? Ah, eu fiz uma escolha de que quando chegar no Brasil, eu vou fazer uma aula de inglês. Eu quero me sentir assim também, sabe? Eu quero sentir que eu posso estar nesse lugar, que eu posso ter essa autonomia. Poxa, que bom que você escolheu isso. Vamos lá, te ajudo nas aulas de inglês quando eu puder, depois do trabalho. Resolvido, acabou, o casal tá mais próximo. Agora imagina, você vira para o outro e fala assim, se isso fosse natural, né? Se a gente naturalizasse conversar sobre o que a gente está sentindo. Agora imagina, se um casal, um vira para o outro e fala assim, nossa, eu senti uma inveja danada de você quando você estava lá falando sobre inglês, não sei o que, nanana. Aí o outro vai olhar e falar, inveja? Aí já vai ficar com o pé atrás. Aí vai falar, nossa, mas inveja por quê? Você quer que eu pare de falar inglês? Você quer que eu diminua quem eu sou? Aí fica com vergonha de falar inglês na frente do outro, entendeu? Com medo, né? De falar inglês na frente do outro. Por quê? Porque o outro vai sentir inveja. Aí já demonizou o problema, entendeu? Inveja é um ser humano, é um sentimento humano. E a gente tem que conversar sobre o que a gente sente. Se você não pode conversar sobre o que você sente com o teu parceiro, com a tua parceira, que dorme na tua cama do teu lado,
Como é que você vai conversar com a vida? Com quem que você vai conversar sobre isso aqui? Entendem? Como é que a gente vai dar a oportunidade das pessoas amar quem a gente é, de fato, o ser humano que a gente é, se a gente não dá a oportunidade das pessoas conhecerem esse ser humano? Como é que a gente quer amar o outro se a gente não dá a oportunidade de conhecer o outro? Entendem? Poxa, eu vou dizer para vocês, eu admiro muito mais uma pessoa que chega em mim e fala, cara, me passei, fiquei com inveja, aconteceu isso, 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 isso. Eu olho e falo, poxa, que pessoa foda que tá do meu lado, ela se sente segura de estar comigo. Ela se sente segura de expor quem ela é. Olha que incrível isso. Percebem que é uma outra qualidade de amor, é uma outra maturidade de amor. Só que pra gente fazer isso com o outro, a gente tem que fazer isso com a gente. Então, para chegar no outro e falar, poxa, eu senti inveja de você falando inglês, a gente vai ter que admitir pra gente que a gente é invejosa. Sem julgar a gente por isso. Entende? Olhar pra gente e falar, poxa, eu sinto inveja sim, eu sinto inveja do meu parceiro, eu sinto inveja de Deus e o mundo. Uma das maiores libertações da minha vida foi admitir que às vezes eu sinto inveja. Porque isso me permite fazer escolhas, isso me permite entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero melhorar em mim, o que eu não quero. Se a gente fica fingindo que não sente esses trem, explode nisso aqui. Raiva, tristeza, surto. Aí termina o relacionamento, não sabe por que terminou. Tem uma relação na minha vida que ela terminou e eu fiquei muitos anos sem saber por que ela tinha terminado. Eu não entendia o que aconteceu. Porque a gente era ótimo junto e a gente parou de funcionar. E eu falei, cara, eu não consigo entender o que aconteceu nisso aqui. Anos, até eu chegar na conclusão de sentíamos inveja um do outro. Acabou o relacionamento. Acabou. Acabou. A gente morava na mesma casa. Acabou. Porque a gente não. Porque sentíamos inveja um do outro? Não, porque a gente não conseguia conversar sobre isso. Porque a gente não conseguia admitir que sentia. Entendem? A gente acha que é feio ser humano, mas só dá pra amar sendo humano. Vou contar pra vocês. Relacionamento assim com outras pessoas, só o amor humano mesmo, porque se for amor divino é lá no céu, entendeu? Não tem como não. Entendem? Faz sentido aí? Eu sinto inveja de. Oi, Gracita. Eu sinto inveja de quem fala inglês. Sou uma tristeza. Até hoje, é uma bosta. Olha aí. Aí, se o marido da Gracita vai lá e fala plenamente, a filha dela fala plenamente, a amiga dela fala plenamente, ela vai olhar e falar assim: pô, que inveja do seu inglês, cara. Você fala muito bem, eu fiquei com inveja. Que escola você estudou? Onde que você fez inglês? Como é que você aprendeu esse trem? Porque eu quero falar desse jeito aí. Não, pelo amor de Deus, não dá, não. Entendem? Faz sentido aí? Bora seguir? Onde eu parei? Aqui. Quando percebo estar sentindo inveja de alguém, eu me dou conta de que nunca é de alguém profundamente. Ah, isso é tão importante. Eu me dou conta de que nunca é de alguém profundamente diferente de mim, mas sempre de alguém, de alguma pessoa com a qual sou capaz de me identificar. Por exemplo, podemos sentir inveja quando um colega de trabalho que entrou na empresa mais ou menos na mesma época que nós recebe uma promoção antes da gente. Podemos sentir algo parecido quando um amigo que morava no mesmo prédio recebe uma herança e vai morar numa linda mansão. Por outro lado, raramente invejamos pessoas com as quais não temos nenhuma relação, como Bill Gates ou Elon Musk. Não importa quanto eles sejam ricos e bem-sucedidos. Emoções desse tipo podem passar da simples. Ah, não, peraí. Antes de começar essa outra parte, vamos comentar essa coisa de associação. Percebem? Eu falei um pouco sobre isso no começo aqui hoje. O quanto a gente sente inveja de pessoas que a gente tem proximidade, que tem uma similaridade com a gente. Você não vai sentir inveja de alguém que você não tem o mínimo contato. Ah, eu morro de inveja da Ivete Sangalo, porque nem conheço a Ivete Sangalo, entendeu? Ah, eu morro de inveja da Paris Hilton. Não sei nem quem é, entendeu? Eu tenho inveja do meu marido que dorme do meu lado, eu tenho inveja, mas a gente tem a cara de pau de achar que a gente pode ter inveja dessa galera toda que a gente nunca viu na vida e do marido que é de que realmente você tem inveja do filho, da amiga. Aí a gente não admite, aí a gente não fala sobre, aí a gente finge que não existe, porque inveja é pecado, viu?
E isso é real, gente. Inveja é pecado. Inveja é pecado, não pode, hein? Então, não vamos falar sobre isso, imagina. Vou pecar dentro do meu relacionamento, tá doida? O que a gente mais faz é pecar dentro do relacionamento. Bora seguir. Emoções desse tipo podem passar da simples inveja à raiva ou até mesmo à violência, dependendo da intensidade delas. Isso costuma ocorrer quando nos concentramos num aspecto muito específico da vida de alguém, como seus bens materiais, suas habilidades ou sua aparência, e não olhamos o quadro mais amplo. Embora cobicemos alguma coisa que esse indivíduo tem, pode ser que ele também sofra de depressão, solidão ou ansiedade justamente por causa dela ou das pressões e expectativas associadas a ela. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Teve uma época da minha vida, um passado não tão distante, tem algumas pessoas que estão assistindo essa live que vão dar risada junto comigo. Eu me exponho demais na internet, né? Misericórdia. Aí vamos lá. Tem um passado não tão distante da minha vida que eu me apaixonei por uma pessoa e essa pessoa trocava com outras pessoas, né? Tinha uns relacionamentos dele aí com outras pessoas. E aí, eu tive uma situação uma vez que uma amiga tava conversando comigo, e aí eu falei, por que fulana que fica com fulano, que namora com não sei quem, nananana? E eu comecei a sentir muita inveja das mulheres que se relacionavam com esse cara. Muita inveja, muita inveja. Não admitia de jeito nenhum, mas estava sentindo muita inveja. Demorei para admitir. E aí, eu comecei a falar mal, assim, sabe? E é feio isso, gente, falar mal dos outros, né? Ainda mais a rivalidade feminina aí, mas acontece. E aí eu comecei a falar mal para essa minha amiga e falei, por que isso, por que aquilo, porque elas estão vivendo isso e elas têm ele ali. Elas têm ele ali. Vocês viram na minha cara, né? Vocês estão vendo? Elas têm ele e eu não tenho. Aí uma amiga virou para mim e falou assim, elas têm o quê? Eu falei, tem ele ali, eu não tenho. Mas o que você acha que elas têm? Que esse cara não tá tendo energia nem pra ele. E você acha que elas estão tendo o que você acha que elas têm? E aí eu parei e fiz, é, né? O surto acabou rapidinho. Rapidinho. Por quê? Porque eu tava olhando nesse recortezinho micro da loucura da minha cabeça naquele momento, entendeu? Porque quando você vai olhando uma perspectiva maior, você fala, pera, acho que não é bem assim. Entende? É a gente achar que as pessoas são felizes porque elas têm aquele carro, não sei o quê. Aí você vai ver o resto da vida da pessoa e você fala, meu Deus, que tragédia, por isso que ela tem esse carro. Nossa Senhora! Não, a pessoa é muito mais feliz que eu porque ela tem essa casa aqui que ela tem, entendeu? Aí você vai olhar para a vida da pessoa e você fala, meu Deus, essa pessoa só tem essa casa porque ela precisava provar pro pai, pra mãe, pro periquito, papagaio que ela era alguém na vida, tá infeliz, toda cagada. Nossa, acho que ela nem é feliz porque ela tem essa casa, entendeu? A gente tem essa mania, né, de achar que a gente sabe como é a vida das pessoas, que a gente sabe o que faz o outro feliz. Eu tenho um pouco de neurose com isso, assim. Eu gosto muito de falar sobre isso nesse lugar, que é relacionamento, principalmente, a gente tem essa coisa de falar, eu sei o que faz o meu parceiro feliz. Sabe nada. O que você acha que você sabe? Você tem que perguntar pro outro. Vem cá, o que te faz feliz? Deixa eu perguntar aqui pra você, o que te faz feliz? Tem um casal que eu conheço, um casal novinho, que eles estão relacionando, são novinhos, assim, mais novos que eu e tal. E aí eles estão relacionando e tal, eu tava conversando com umas amigas sobre isso, e elas estavam falando desse casal. E aí elas falaram assim, pô, porque ela não olha para ele, né? Ela não olha para ele. E elas estavam incomodadas, assim, com isso. E eu falei, por que ela não olha para ele? E aí elas foram falar que a menina foi dar um presente de aniversário para um namorado, né? Pro parceiro dela. E aí ela deu uma sessão de terapia. Eu tô rindo com tanto respeito, gente. Eu juro que eu tô rindo com muito respeito. Ela deu uma sessão de terapia para ele com coisas que ela gosta, que ela acredita, assim, ela é toda mística. Ela foi lá e deu uma sessão de terapia pro cara de presente. O cara não gosta de terapia. Aí na cabeça dela nossa, eu vou dar para ele, vai se encontrar. E o cara recebe e fica, é o quê? Entendeu?
Parem com essa neurose, pelo amor, de que vocês sabem o que o outro quer, que vocês sabem o que é bom para o outro, que vocês sabem o que faz o outro. Não sabe de nada, vocês não sabem nem de vocês. Eu não sei nem de mim, às vezes. Tem dia que eu acordo de fim de semana e eu falo, nossa, queria tanto fazer alguma coisa que me fizesse feliz, o que eu quero fazer? E eu fico uma meia hora assim parada pensando, eu vou na praia, eu vou no shopping, eu vou jantar fora, eu vou deitar e dormir. Que nem eu sei o que naquele dia me faz feliz, o outro tem que saber. Pelo amor de Deus. Sabe? Tirar essa ideia doida de bola de cristal de relacionamentos. Isso vale também para esse lugar da inveja. A inveja ela é alimentada por esse lugar da gente achar que a gente sabe o que a vida do outro é. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente sabe um pedacinho do que o outro mostra e malemar, entendeu? Não tem como saber, gente. Rotular que a vida do outro é melhor que a sua, que o outro é mais feliz do que você, porque você tá vendo isso aqui da vida dele, pelo amor de Deus, né? É um desserviço com a gente. E tô falando isso, me colocando nesse lugar também, porque eu vivo fazendo isso. É um exercício diário na minha vida. Sabe? De parar de achar que a gente sabe de tudo. É isso, ó, nem sabe e quer que o outro adivinhe. Não vai adivinhar. Não vai. Por muito tempo da minha vida, eu queria um relacionamento para tapar meus domingos. Porque eu não gostava de domingos. Hoje eu gosto, mas eu não gostava de domingos. Eu odiava domingo. Para mim era um dia que podia pular, assim, ó, facilmente. Pulava do sábado para segunda tranquilamente. Nunca gostei de domingo. Hoje eu já fiz as pazes com ele. E aí, eu queria um relacionamento para ocupar os meus domingos. E aí eu falava, nossa, porque quando eu tiver um relacionamento, quando eu tiver uma família, aí os meus domingos vão ser muito diferentes. Não ia nada, ia ser a mesma coisa, só que com uma família, entendeu? Ia me dar mais trabalho ainda. Porque eu ia estar na mesma neurose de, o que eu vou fazer? Não sei o que eu quero, não sei o que eu vou fazer. E aí eu não ia ter nem a opção de escolher. Eu ia ter que levantar para fazer comida para criança, eu ia ter que levantar para ir na casa da sogra, eu ia ter que. Entendeu? Aí quando tivesse relacionando, quando tivesse casada, quando tivesse com família, aí eu ia estar reclamando que eu não ia poder fazer o que eu quero, entendeu? Olha como a gente é hipócrita. Ainda bem que eu descobri a tempo. Aí agora eu tô aproveitando os meus domingos. Entendem? Se você não descobriu a tempo, tá tudo bem também. Vai descobrir vivendo. É assim que a gente descobre as coisas, experimentando. Certo? Bora seguir. Se fizermos um bom uso da inveja, ela pode nos motivar a trabalhar. Tem uma coisa que eu quero falar antes de ler isso aqui também. Essa coisa de que a inveja pode levar a gente para uma raiva e uma raiva levar a gente para a violência. Eu li esses dias num livro, eu não me lembro de cabeça, gente, a frase, mas eu li num livro que falava alguma coisa assim, amor, eu vou ver se eu mando no grupo juntas, vou reler o livro para ver se eu encontro essa frase, mas falava assim, amor em excesso é uma violência com o outro. E isso me tocou tanto, assim, de olhar e falar, cara, quando eu amo demais, eu sou violenta com as pessoas. E aí eu pensei, mas eu não sou violenta de gritar, eu odeio que altere a voz para mim, eu não altero a voz para as pessoas, eu odeio gritaria, odeio, não funciona para mim. Então eu não sou violenta assim, só que eu passo por cima da vontade do outro, eu acho que o outro, eu sei o que o outro quer, e eu passo por cima dele. Eu quero resolver a vida do outro no lugar dele, entendeu? Eu tiro a oportunidade do outro crescer porque eu quero fazer por ele, quero que ele avance, quero que ele isso, quero que ele aquilo. E aí eu deixo de ser parceira para ser a mãe, eu deixo de ser parceira para ser a mãe de santo, eu deixo de ser parceira para ser sei lá o que mais. Isso é extremamente violento. Essa violência que a inveja gera nem sempre é uma violência física. Entende? Às vezes é uma violência emocional, uma violência, sabe? Sabe quando a gente tem uma situação que sempre me lembra essa violência? A minha mãe, desde muito pequena, quando eu ia no médico, ela falava que eu estava sentindo. Acho que a mãe de vocês também, né? Quando a gente vai no médico, geralmente a mãe fala o que a gente está sentindo. E aí, depois que eu fiquei adulta, né? Que eu cresci, fiquei grande, saí de casa, né? Eu vou com a minha mãe nos lugares, minha mãe fala o que eu tô sentindo. Isso começou a me irritar tanto. Tipo assim, de eu ir no médico, ela ir comigo e ela falar o que eu tô sentindo, sabe? Pro médico, de falar o que eu tô vivendo, de falar com família, falar o que eu, por mim. Falar pelas pessoas é uma violência tão grande.
tão grande. Até que eu falei com a minha mãe, falei, mãe, deixa que eu respondo, sou eu que tô sentindo, deixa que eu respondo. Não tô inválida, não tô desacordada, eu quero responder o que eu tô sentindo. Sabe? É tão importante. Eu falei isso no episódio passado, vou falar aqui de novo. Quando as pessoas falarem o que elas estão sentindo, deixa elas falarem. Não vira pro outro e fala, não precisa falar nada, não, eu já entendi, tá tudo bem, respira, não chora, não. Não chora, não. Gente, isso é uma violência tão grande. Deixa as pessoas sentirem. Se a pessoa tá chorando na sua frente, ela tá confortável o suficiente de estar vulnerável chorando na tua frente, não poda isso. Deixa ela sentir. Talvez seja o único lugar que ela tenha se sentido segura para isso. Para falar, para sentir, para expor. Deixa. Sabe? Essa violência, ela tem um lugar a ser interpretado que não é só uma violência de gritar, de bater, de xingar. Não é isso. Às vezes é de invadir o outro, de invadir o desejo do outro, de invadir a expressão do outro, de invadir, sabe? De tornar o outro capaz de você, de dizer pelo outro o que ele quer, o que ele gosta, o que ele sente. Cuidado com isso. A gente perde a identidade, a gente mata a identidade do outro. Isso é horroroso. Um dos principais motivos de términos de relacionamento é porque um dos dois lados perdeu a identidade. Isso é delicadíssimo. Beleza? Bora seguir agora. Se fizermos um bom uso da inveja, ela pode nos motivar a trabalhar duro para desenvolver nossas habilidades. Há um antigo ditado que diz: com frequência, o céu abençoa as pessoas com grande potencial, colocando no caminho delas um rival que pareça superá-las. Quando resistimos à tentação de sucumbir à inveja e a usamos como motivação para nos tornarmos melhores, podemos até chegar à constatação de que a pessoa que despertou esse sentimento em nós, na verdade, foi a que mais contribuiu para o nosso sucesso. Olha que interessante. Se eu paro de negar a inveja, fingir que ela não existe, botar embaixo do tapete e falar, não, eu não sou invejosa, não, eu não sinto inveja, não. A gente olha e fala, poxa, fiquei com inveja, mas eu vou resolver esse negócio. Ah, eu vou falar inglês. Ah, eu vou falar e eu vou falar bem. Olha que bonito isso. A gente perceber os nossos sentimentos e a partir dos nossos sentimentos a gente ir lá e agir. Percebem? Fico, de certa forma, constrangido em admitir que minha motivação para entrar numa universidade de ponta nasceu do espírito de competitividade que eu tinha em relação aos meus primos na juventude. Eu disse a todos que estava indo para os Estados Unidos para estudar, mas lá no fundo eu queria provar a mim mesmo e à minha família que poderia ser bem-sucedido no meu próprio jeito. Com certeza, sem a inveja, eu não teria me motivado a trabalhar tão duro. Agora que sou mais velho, quero expressar minha gratidão, me desculpar com os meus queridos primos pela minha inveja e, ao mesmo tempo, dar um abraço apertado em minha criança interior solitária que sofre dentro de mim. A inveja, eu já falei isso algumas vezes, não sei se aqui em redes sociais, mas eu sempre falo isso nos meus atendimentos quando a inveja aparece. A inveja, ela me deu tudo que eu tenho. Eu sou muito, muito grata mesmo à inveja. Eu aprendi a fazer as pazes com ela e eu entendi que o outro lado da moeda da inveja é a unicidade. A inveja me permitiu ser única. Foi a inveja que eu sentia dos meus primos quando eu era mais nova, que me permitiu sonhar lugares maiores para eu pertencer, para eu estar, para eu ocupar, para eu fazer parte, para eu abrir as minhas fronteiras. Foi a inveja que eu tinha dos meus professores quando eu estudava, que me permitiu consumir arte, me conectar com esse lugar, me tornar essa mulher interessante, interessada que eu sou. Foi a inveja que eu tive das minhas primas mais novas, quando eu estava lá, sei lá, trocando, brincando, e a solturabilidade delas, nem sei se essa palavra existe, mas essa coisa desprendida que me fez liberar mais o meu corpo, tirar tanto as tensões, me permitir ser quem eu sou e falar o que eu quisesse falar. A inveja, ela me impulsionou para que eu despertasse a minha forma única de viver coisas que eu admirava. Entendem? Se a gente não sente inveja, a gente não se permite nem sonhar mais do que aquilo que a gente já tem. Nem sonhar mais com que aquilo onde a gente já está. A inveja não é o problema. O problema é a gente não fazer nada com isso e maldizer o outro, porque o outro tem e eu não. Ficar sofrendo e se vitimizando a vida inteira, falando, porque o outro teve essa oportunidade e eu não tenho, e não sei o quê. Lógico, vivemos num país desigual, babá, tem tudo isso aí, e tudo isso é extremamente relevante.
Mas, o que a gente vai fazer nas nossas relações interpessoais quando a gente sente inveja? A gente vai conversar sobre elas, expor o que a gente está sentindo, trocar com essas pessoas de outro lugar e conseguir se tornar pessoas mais interessantes para nós, mais alinhadas com o que a gente gosta, descobrir coisas que a gente gosta, descobrir partes da nossa personalidade que a gente quer desenvolver, descobrir coisas que a gente quer ser, ou não, a gente só vai maldizer o outro, vilanizar o outro, que é criar um abismo entre eu e o outro, acabar com as nossas relações. Tem irmãos que não se falam por inveja. Crescer a vida toda junto, não se falam por inveja. Primos, amigos, relacionamentos. Tem marido e mulher que vivem em pé de guerra porque um sente inveja do outro e não tem coragem de falar sobre isso. Tem pessoas que não conseguem dar certo nunca no relacionamento porque vive com inveja das pessoas e não consegue humanizar isso. O problema não é sentir. Não tem nenhum sentimento humano que seja um problema e que a gente tenha que matar ele e fingir que ele não existe. Não tem nenhum. Nenhum. Todo sentimento humano pode e deve ser sentido. A questão é, o que eu faço com isso? Eu faço o que com essa inveja? Que escolhas eu faço a partir dessa inveja? Se a gente não faz escolhas, se a gente não fala sobre isso, a gente acaba com as nossas relações. A gente não dá nem a oportunidade delas se tornarem mais íntimas. Falar sobre o que a gente está sentindo, se colocar como vulnerável mesmo nesse lugar diante do outro, abre a possibilidade de você ter mais intimidade na sua relação. Entende? Abre a possibilidade do outro te conhecer mais. Abre a possibilidade desse amor ser mais real. Mas será que a gente quer amor real? Se você quiser amor real, você vai ter que humanizar a sua inveja. A gente faz isso juntas. Vem para a retomada que a gente faz isso juntas. Te ajudo. Certo, dengos meus? Papo bom, né? Semana que vem, a gente vai falar sobre quando nos sentimos esgotadas e desanimadas. Ai, que vida cruel, eu tô tão cansada. Vamos falar sobre as pequenas felicidades certeiras. Tá na hora da gente começar a enxergar a vida por uma ótica mais no detalhe e menos no marco. Porque quando a gente enxerga no detalhe, nossa vida fica muito mais feliz. Certo? Recados dados. Se você ainda não tá no Grupo Juntas, entra lá no Grupo Juntas. Eu mando quase todo dia várias informações legais sobre o meu trabalho, sobre tarô, sobre um monte de trem gostoso de ouvir, várias reflexões sobre o amor, várias coisas sobre o meu trabalho também, tá? Retomada está com vagas abertas, atendimento com tarô também, beleza? Só me mandar mensagem que a gente agenda. Tem um atendimento novo agora chamado Agira, que eu vou falar mais sobre ele essa semana lá no Grupo Juntas, então vai lá descobrir. Para você se apropriar da sua unicidade, da sua identidade e conseguir usar essa inveja a seu favor para florear mais, para trazer mais vida, deixar mais solar a sua vida, não só a vida do outro. É um atendimento lindo com tarô, que eu tô com muito orgulho de estar fazendo ele agora. Beleza? Então só me perguntar que eu te conto mais. Eu acho que o problema da inveja é que a gente invalida quem a gente é e o que a gente tem e o que a gente fez na vida e já conquistou. Eu estava escrevendo hoje sobre isso. Eu tenho o hábito de escrever conversando com as pessoas, né? E eu estou escrevendo um livro, eu estou lendo um livro e escrevendo junto para uma pessoa que eu amo muito, enfim. E ela é pequena ainda, uma criança ainda. E eu escrevi isso hoje. Eu falei, quando você crescer, por mais que tenha coisas que você não se orgulhe do que você viveu, que você não queira viver de novo, que você escolheria totalmente diferente, não maldiga o seu passado. Porque quando a gente maldiz o que a gente já viveu, a gente está dizendo que essa pessoa que a gente foi, que escolheu essas coisas, ela não tem valor. E isso não é verdade. Foi essa pessoa que fez aquelas escolhas que te trouxe para que você se tornasse essa pessoa que você é hoje. Se a gente não ama a mulher que a gente foi, a gente não ama a mulher que a gente é. Sabe? A gente tem essa mania de olhar para o nosso passado e falar: eu escolhi tudo errado, eu fui isso, eu fui aquilo. O primeiro
primeiro passo para o amor próprio é honrar a nossa história. É honrar as escolhas que a gente fez. Mesmo que a gente fale, poxa, hoje eu faria tudo completamente diferente. Completamente diferente. Mas naquele momento eu entendi que era o melhor para mim, tá tudo bem. Tá tudo certo, vamos seguir daqui. Sabe? Não tem nenhum erro nessa vida que seja tão grande a ponto da gente não poder conversar sobre ele com amor. Então tá tudo bem a gente escolher o que a gente quiser, a gente viver o que a gente quiser, tá tudo certo. Sabe? É sobre perder esse medo de errar também, que a gente para de maldizer o passado, assim, sabe? De parar de olhar para o erro como se o erro fosse o fim dos tempos. Não é não. No amor, vocês vão errar pra caramba. Eu tenho uma amiga que me falou isso esses dias. Amanda, se você quer amar, você vai ter que aprender a errar. Não tem outra coisa, não. Tanto caminho, não. Eu falei, é bem verdade, né? Se a gente quer amar, a gente vai ter que aprender a errar. Vai ter que se acostumar com o erro. Porque tá conhecendo um ser humano novo, trocando com esse ser humano novo, completamente diferente de você. Não tem como. Então, não maldigam a história que vocês viveram, as coisas que você já escolheu, sabe? Não é porque o outro escolheu diferente de você que o que você escolheu não foi bom, que você errou porque você não chegou no mesmo resultado que o outro. Ué, não chegou no mesmo resultado que o outro porque você não é o outro. Você é você. Beleza? Amigos meus, boa noite. Amo vocês. Obrigada por estarem aqui. Deixa o like, comenta, compartilha, faz tudo isso que é bem importante, tá bom? Semana que vem a gente vai falar sobre essas pequenas felicidades da vida adulta para quando nós estamos muito esgotados e desanimados. Espero vocês segunda-feira que vem, 8h30 da noite. Beijo, meus amores. Tchau. Muito que boa noite, flores do meu dia. Como vocês estão? Espero que